do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 6. Assim está escrito: Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas a seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Amém. Até aqui. Meus irmãos, essa palavra que Deus tem colocado já há algum tempo no meu coração, meditando, e confesso para os irmãos que esse Jonatas é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. E nós já ouvimos muitas vezes a exposição sobre a vida de Jonatas, dando destaque à sua amizade, à sua lealdade, o amor com que tinham para com Davi. E é algo bonito, nos ensina muito. Também é muito explorado em Jonatas o seu desprendimento com a sua própria vida, com o reino de Israel, porque sendo ele filho de Saul, príncipe, herdeiro natural do trono, nós vemos que em nenhum momento ele lutou para isso, muito pelo contrário. Ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu a vontade de Deus, o decreto de Deus, e que Deus havia escolhido Davi para reinar. Tanto é que certa feita o seu próprio pai o advertiu: Você não está entendendo que enquanto Davi viver é vergonha, é luta para você, para o seu reino? E ao contrário disso, Jonatas ajudava o seu amigo a fugir da perseguição de seu pai, que o seu pai procurava, Saul procurava matar Davi. Mas Jonatas nunca teve isso no seu coração. Mas agora, irmãos, o que está colocado, está no meu coração para nós meditarmos, nós relembrarmos na biografia deste grande homem, é o Jonatas guerreiro, o Jonatas crente e o Jonatas inconformado com a situação. O texto que nós lemos trata do início do reinado de Saul. E o que não é novidade nesse texto que nós já lemos é a guerra entre filisteus e o povo de Israel. Isso é de longa data. Desde quando o povo chegou na terra prometida, já acontecia esses confrontos. Nós vemos ao longo da história isso acontecendo, nos Juízes isso aconteceu também.
E no caso, no último juiz, Samuel, nós vemos ele novamente exortando o povo a respeito dessa guerra e por que estava sendo Israel sobrecarregado ou afligido pelos filisteus. Quando no capítulo 7, Samuel, exortando o povo, diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterodes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então Samuel já exortava o povo: vocês estão sendo afligidos, vocês estão desviados, estão sendo afligidos dessa maneira porque vocês esqueceram o Senhor. Mas se vocês voltarem ao Senhor, deixarem os ídolos, o Senhor vos livrará. E nessa feita, nós vemos que o povo deu ouvido, se converteu, deixou os ídolos, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. Ouvindo o Senhor o clamor do povo, nós já conhecemos a história que o Senhor trovejou sobre os filisteus. O Senhor pelejou pelo povo de Israel. E em seguida o povo de Israel somente perseguiu os filisteus que estavam prontos para a batalha contra Israel. E o interessante é que no verso 13 do capítulo 7, nós vemos: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então, enquanto Samuel, juiz sobre o povo de Israel, como governador, vamos assim dizer, julgava o povo, os filisteus não voltaram mais à terra de Israel. Mas nós bem conhecemos a história. O povo de Israel ficou olhando para um povo do lado, um povo do outro, falou: todos eles têm um rei, e quiseram imitar os povos, imitar. Nós conhecemos bem a história que Deus se entristeceu, Samuel se entristeceu, e Deus falou com Samuel: Samuel, não é você que eles rejeitaram, não, foi a mim. Agora, já no capítulo 13, nós vemos que após o primeiro ano de reinado de Saul, novamente os filisteus estão dentro do território de Israel. Quando então, aqui está escrito no capítulo 13, que eles já tinham guarnições em Gibeá, na terra de Benjamim. Eles já tinham avançado os territórios. E Saul, tendo para si 3.000 homens, soldados, despediu os demais. Ficou Saul com 2.000 homens e Jonatas com 1.000. Total que eles tinham 3.000 homens, vamos dizer assim, de prontidão para alguma coisa. E nós vemos que a partir dos versos seguintes, do verso 3, Jonatas, com esses 1.000 homens que seu pai tinha deixado sob o seu comando, foi e atacou a guarnição dos que estavam em Gibeá, na terra de Benjamim. E o verso 3 diz que todos eles foram feridos, todos os filisteus que estavam em Gibeá, aquela guarnição. De imediato, quando isso acontece, Saul já convoca todo Israel. Ele tinha mantido 3.000 e dispensado os demais. Agora ele torna a tocar buzina em Israel e convoca todo mundo. Vem todo mundo, vamos ter guerra. E o interessante e lógico, os filisteus fizeram a mesma coisa. Ajuntaram-se em grande número para a batalha. Mas, meus irmãos, o que aconteceu? O povo de Israel, na hora que olhou para o lado, viu lá
os filisteus, em grande ajuntamento, temeram. E nós vemos no verso 6 que foi uma debandada geral. Uns de tanto medo atravessaram até o Jordão e foram para o outro lado. Outros esconderam-se em covas, acharam um buraco lá e se esconderam. Outros entraram em cavernas. Outros israelitas foram em locais espinhosos, que sabiam que o exército filisteu não iria chegar lá. Todos se esconderam. Alguns ficaram com Saul na beira do Jordão, não atravessaram. Mas a Bíblia nos dá um detalhe interessante. Esses que estavam lá com Saul estavam tremendo de medo dos filisteus. Meus irmãos, eu confesso que quando eu li isso aqui, eu já lembrei de Provérbios 24, verso 10, que lá o escritor diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. É uma realidade. E me perdoem, com ousadia falei: ô cambada de frouxo de Israel. Mas, irmãos, me perdoem uma reflexão, porque analisando militarmente, eles tinham razão de ter medo. Porque no verso 5 dá a descrição de como estava o exército filisteu. Só de carros de combate eles tinham 30.000. Só de cavalaria no exército filisteu tinha 5.000. 6.000 cavaleiros. E o detalhezinho, a infantaria, o povo a pé, tinha uma multidão como areia. Esse é o exército que o povo de Israel ia enfrentar. Situação caótica. O povo de Israel fugindo, com medo, e os filisteus fortes, prontos para a batalha. Pode piorar? Pode piorar. Nós vemos, seguindo o texto, que o povo recebeu a ordem de Samuel para esperar em Gilgal, que é na fronteira, lá perto do Rio Jordão. Espera aí. Só que o povo espera, o tempo passa. Passou 7 dias, nada de Samuel. Interessante que os filisteus também não atacaram. Por que será, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Demorando Samuel a chegar, o povo começou a dispersar. Começou a sair. Saul, vendo isso, falou: não vou deixar o povo dispersar, não. Ele tomou as prerrogativas de sacerdote, fez um holocausto, ofertas pacíficas ao Senhor. Tomou uma responsabilidade, uma incumbência que não era dele, sendo que ele já tinha recebido a ordem: aguarda. De imediato, nós vemos a resposta de Deus para esse ato. E Deus, os irmãos já bem conhecem, reprova essa atitude de Saul. Não só reprova a atitude, como também já o destituiu do trono. Saul não reinará mais sobre Israel. E nós temos aquela frase que os irmãos bem conhecem, que Deus já tinha então escolhido, separado um homem segundo o seu coração, para que reinasse sobre o povo de Israel. Situação agora, irmãos. Liderança do povo, vou usar o termo, sem credibilidade. Povo temendo. Pode piorar? Pode. Nos versos seguintes nós vamos ver que o povo de Israel não tinha armas. Tamanha era a aflição que os filisteus, que não deixavam nem ter ferreiros no povo de Israel. E no exército de Israel tinham 2
que tinham arma, 2 que tinham espada e lança: Saul e Jonatas. Somente 2. Meus irmãos, agora vamos começar a fazer uma comparação. Essa situação caótica que estava acontecendo lá é a mesma que acontece nos nossos dias. Muitas vezes nós podemos olhar para um lado, para o outro, ver o evangelho ser desmoralizado. Nós podemos olhar para o outro, para um lado, para o outro, ver os crentes espalhados, muitas vezes sem armas adequadas para a batalha. É um fato. Não adianta nós olharmos para a situação do Brasil e falar: não, nós estamos chique, tem crente em cada esquina. Crente? Podemos até dizer que muitos têm até medo de pregar o evangelho, porque sofrem pressões de diversas formas, de diversos segmentos. O povo de Deus está oprimido. E quando nós olhamos para os nossos adversários, não falta ferramenta de guerra para eles. Não falta carro, não falta espada, não falta todos os equipamentos para uma guerra. Não falta. E por que estamos nessa situação? E por que o povo de Israel estava nessa situação? É simples também. Porque o Deus de Israel estava na história. Deus de Israel estava nos livros. Assim como hoje para nós, nosso Deus muitas vezes está aqui, em letras. Deus está no saber, no conhecimento de saber, mas a letra, Deus não sai dessas palavras. Por isso nós estamos cativos. O Deus que alguns anos atrás trovejou, já foi esquecido pelo povo. O povo de Israel com Samuel, naquele determinado momento que nós já citamos, só teve que perseguir os filisteus fugindo: vamos atrás, porque a vitória Deus já deu, Deus já trovejou. E nós, a mesma coisa. Se Deus não sair dessas letras, não adianta nada saber. Se isso aqui não sair dessas letras e atuar na nossa vida, não é nada. Me perdoem a expressão, não é nada. É por isso que nós não temos armas adequadas, porque isso aqui não se tornou vivo. Isso aqui não se tornou ainda poder nas nossas vidas. Porque a partir do momento que isso aqui tornar poder, a história muda. A história muda. Por que muda? Nós vemos agora o que nós lemos. Nós precisamos ser Jonatas. Porque Jonatas era um homem de coragem. Vendo aquela situação toda que estava, que nós já citamos, situação caótica do povo de Israel, e a fortaleza que estavam os filisteus, qual que foi a expressão dele? No verso 6: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Nós entendemos agora, porque a vitória anterior, quando ele tinha 1000 homens, não subiu a sua cabeça. Ele não tomou a glória para si, não pensou que ele era o bonzão. Não, ele reconheceu: o Senhor dá livramento com muitos, o Senhor também dá livramento com poucos. É um Jonatas corajoso,
É um Jonas não acomodado. O irmão quase me entregou aqui. Você vê Jonas acomodado? Quando tinha 1000 homens, não vou aceitar a invasão não. E quando não tinha ninguém, só ele, também não aceito não. E nós muitas vezes aceitamos as coisas com muita força, com pouca força. Deixa acontecer, estamos acomodados, não tem problema. Aquelas frases que os irmãos bem conhecem. E outro destaque: esse homem era crente. Por que ele é crente? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Aí está a diferença entre crente e crente. Nós podemos ser crente de saber que Deus faz, mas nós colocamos a nossa mão no fogo porque Deus faz? Nós precisamos entender e reconhecer que é o Senhor que faz e não nós, porque a glória tem que ser dele para ele e não nossa. Enquanto nós pensarmos que a nossa capacidade, que a nossa força, Deus fica quietinho. Reconheça que é Deus na nossa vida. Aí vai ver a diferença. Deus não nos deixa acomodado com a situação, não. Me perdoe. A expressão é: desperta tu que dormes. Crente acomodado, até consigo mesmo. Cuidado. Mas o que ele faz? Jonas está incomodado com a situação. Eu vou guerrear contra os filisteus? Não. O que ele faz? Deus, essa é a tua vontade? Vamos lá, vou fazer uma prova, Senhor. Vou me apresentar a eles, Senhor. Se eles disserem: fica aí que nós vamos até vocês. Opa, porque não é para eu ir. Mas se ele falar: sobe aqui, nós vamos, sobe até nós, é porque o Senhor já entregou eles na nossa mão. Isso me faz lembrar Gideão, né? As mesmas características. Gideão era um homem conformado? De jeito nenhum. Por que ele não era conformado? Quando o anjo falou para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou: não, peraí. Se o Senhor é comigo, por que Israel está nessa situação? Mas ele era corajoso? Era. Foi para a guerra com 300. Ele era crente? Era. Confirmou que era a palavra de Deus e foi. Foi. O que você está esperando para ir? O que você está esperando para avançar? Deus não falta. Deus não muda. Me perdoe, vou dar até uma característica para Deus que não está na Bíblia, tá? Mas vamos lá. Vou chamar Deus de ansioso. Por que ansioso? Porque Ele fica procurando verdadeiros adoradores. Ele fica procurando quem possa ser o atalaia. Ele fica procurando quem possa estar na posição para que Ele possa usar. Então o que precisa? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque o compromisso não é do homem em fazer, mas o compromisso é de Deus. Deus faz, Deus é poderoso. Mas precisamos despertar. E o interessante é: que bom que o povo de Israel não tinha armas, né? Que bom que eles não tinham armas. Porque a nossa arma não é espada física, escudo, lança. Nossa verdadeira arma é o Senhor. Porque é do Senhor que vem o escudo, é do Senhor que vem o capacete, é do Senhor que vem a couraça, é do Senhor que vem toda a armadura que nós vemos em Efésios.
Porque se o povo de Israel quisesse ir com as suas armas, não venceria. Lição para nós: precisamos buscar as armas espirituais em Deus. Se nós vamos à luta, à guerra, com a nossa capacidade, com as nossas armas, nós vamos perecer. Mas bendito é o homem que tem a sua confiança no Senhor, esse não será confundido. Mas vamos seguir. Qual as consequências quando um homem ou uma mulher se dispõe, se coloca como uma atalaia para Deus usar? Um corajoso, um crente de verdade e um inconformado com a situação. Nós vemos a sequência do texto. A primeira consequência lógica é a vitória. É lógica, porque o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E nós vemos aqui acontecer com Jonatas. Ele sozinho ia à frente, derrubava, e o seu pajem de armas executava. Derrubava, executava. Sozinho. Por mais que você pense que você está sozinho, Deus está contigo. Eu gosto muito do hino, ciclo de oração, e aproveito para cobrar. Faz tempo que as irmãs não cantam, ou que eu não venho, né? Eu estava um pouco em casa. É aquele hino: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos velo muito bem. De ti não esqueço também. Esse hino é lindo e é uma verdade. Se Cristo comigo vai, irei. E é certeza de vitória, é consequência natural. Ao contrário disso, Cristo não está, é derrota certa, como já foi falado. Ou é para a vida, ou é para a morte. Ou é para a vitória, ou é para a derrota. Não tente lutar sem Deus. Não pense que você vai conseguir vencer o mundo, o pecado, sem Deus, que você não vai. Apresenta as suas ansiedades, as suas necessidades ao Senhor. Entrega a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. É na força dEle, é no poder dEle, é na direção dEle que vem a vitória. Mas vamos seguindo. Outra consequência natural que nós vemos no texto e também em nossas vidas, que é tremor no arraial inimigo. Ao saber da vitória de Jonatas, caiu temor e tremor no exército filisteu. Ficaram tão desbaratinados, tão desorientados, que virou um contra o outro em batalha. O interessante é que isso também acontece em nossas vidas. Quando se levantam guerras contra nós, se você ficar observando o final, você vai ver a confusão dos inimigos. Deixa Deus agir na sua frente. Deixa Deus lá colocar temor, tremor lá na causa, na situação. Deixa Deus lá. Você espera o sinal de Deus. Espera. Não age primeiro. Não, deixa Deus agir primeiro. A situação está complicada. Calma. Deixa Deus ir primeiro. E nós vemos aqui Deus visitando o arraial de uma maneira que, se nós formos pensar agora racionalmente, meu Deus do céu, o que eles tinham? Eles tinham
Porque o mundo tem de tudo, mas não tinha o principal, que era Deus. Se Deus estiver por nós, quem será contra nós? É outra consequência lógica. Vamos lá, qual que é a outra consequência? Quando nós estamos como atalaia, dispostos a ser usados pelo Senhor, à disposição, inconformados, sabendo o que Deus pode fazer, isso traz avivamento para a igreja, isso traz despertamento, isso traz sede de Deus, isso traz o calor, o fogo no nosso coração que não se apaga. Ah, irmão, como isso? Nós vemos aqui na sequência que quando o povo de Israel viu o exército filisteu, o que aconteceu? Atravessaram o Jordão, esconderam em cova e foram os espinhais, penhascos, todo lugar para esconder, de medo, temor. Mas quando eles ouviram que Deus estava trabalhando através de Jonatas, todos eles voltaram para a batalha, todos eles ganharam força, todos eles ganharam vigor e retornaram a Israel, ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, para lutar contra os seus inimigos. E isso também acontece com nós, quando nós nos dispomos a sermos usados por Deus, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus vai operar em nós, virá vitória, virá temor ao inimigo, tremor, mas também é o benefício para a obra, é benefício para a família de Deus, é benefício para a igreja, é benefício para o filho que saiu, é benefício para a mãe, é benefício para o pai que está desviado, é benefício porque eles são alcançados. Os que perderam as forças ou que estão com medo da caminhada são fortalecidos na fé. Por quê? Porque Deus usou um homem ou uma mulher que estava na posição, disposto, inconformado, confiante de que Deus é verdadeiramente Deus. Mas hoje, meus irmãos, Deus quer nos usar e precisamos ser Jonatas, não na palavra, mas na atitude. Quando? Amanhã? Não, ontem. Se nós queremos transformação das nossas vidas, se nós desejamos avivamento na igreja, se nós desejamos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, no nosso meio, não podemos ficar da maneira que estamos. É uma ofensa vivemos assim, porque é como nós passamos fome, estamos morrendo de fome, com um churrasco à nossa frente, com um banquete à nossa frente. Não temos força, sendo que toda a força está ao nosso lado. Vivemos derrotados, como ao nosso lado está o vitorioso. Mas essa situação tem que mudar, e mudar hoje. Faça a prova de Deus, se entrega a Deus e faça, porque Ele tem poder. Deus abençoe. Senhor, vem